Hoje a nossa convidada será a Beatriz Abreu. Ela é psicanalista, né, meu amor? Ela é psicanalista. A Beatriz, ela é uma das clientes do Flores do nosso jardim. Ela fez uma encomenda há um tempo atrás. Não sei se para a irmã dela ou para algum parente. Nós vamos esclarecer isso direitinho na hora da live. Quando essa fofoca. E esse mês de setembro, amarelo, ela tá dando as consultas com preços populares, né? E foi uma das coisas que nos encantaram, que nos chamaram a atenção, né? É verdade, que nos chamaram, nós achamos isso muito bonito, essa forma de se oferecer para ajudar o outro, né? O próximo, em uma causa tão importante. E isso nos fez com que a gente a convidasse para estar aqui hoje, né? Então vamos chamá-la logo, né? Para participar, para começar a live. Ela já tá ao vivo? Já, ela já tá ali, é só convidar. Deixa eu ver se ela tá aqui mesmo. Deixa eu ver. Cadê a nossa convidada? Só um minutinho que já vamos chamar. Cadê a nossa convidada? Que eu vou chamar ela aqui já. Aí. O convite já foi feito. Só esperando a nossa convidada entrar. Que está em 3, 2, 1. Olha ela aí. Tá entrando. Boa noite. Agora apareceu. Deixa eu me juntar mais aqui com o meu bem, senão não aparece. Então vai juntinho aqui então. Agarra ninguém que eu agarro de você. Pronto, boa noite, Beatriz. Seja muito bem-vinda à nossa live. Nós estamos muito felizes em te receber aqui como psicanalista e nesse momento para uma causa tão importante, né? Que é o Setembro Amarelo, com certeza. Vai falar com muito mais autoridade, com muito mais propriedade do que a gente, né? Sobre o assunto. Seja muito bem-vinda e se apresenta para a gente, por favor. Obrigado, é muito prazeroso estar aqui com vocês também. Desde já agradeço o convite. E esse mês de setembro é um mês muito importante, né, para todo mundo. É um mês que a gente fala sobre vida, sobre prevenção contra o suicídio, que é uma causa muito importante, né? Mas que as pessoas taxem como algo muito pejorativo, como um mimimi ou algo que não deveria ser discutido, é muito importante. E eu sou psicanalista clínica, né? Tenho 23 anos. E atuo nessa área para ajudar o indivíduo, ajudar as pessoas a poderem se descobrir, a poderem entender as causas das suas dores, dos seus problemas ou das suas angústias que estão causando algum problema, seja depressão, ansiedade, e a psicanálise está aí para ajudar nesse objetivo da pessoa. Legal. Você disse que você é formada pela FATEC? Isso. Eu vi lá, Beatriz, no seu Instagram, que uma das suas professoras, eu não sei se era uma das, ou se é a principal, não sei, né, se era uma só, mas é a pastora Leia. Leia Madureira. Leia Madureira. Ela é incrível, já acompanho há algum tempo, deve ter sido maravilhoso ter aula com ela, né? Ela é muito incrível, ela é uma pessoa incrível, tanto como professora e como pessoa. A gente aprende muito com ela, é maravilhoso. Quem não teve a oportunidade de conhecer, acho que é uma oportunidade muito grande de conhecer ela. É verdade, acompanha lá no Instagram da Beatriz, que já está por aqui, que você já conhece, né? Eles estão divulgando há um tempo. E também da pastora Leia Madureira, que ela é incrível mesmo. Maravilhosa. E nós temos visto também pelo seu Instagram que você tem dado palestras por aí. Olha que incrível, né? Tem dado palestras sobre um tema tão importante. Como tem sido para você? Tem sido desafiador, né? Algo novo, é algo que não tinha nenhum contato, mas que tem nos proporcionado estar com pessoas, né? Que esse é o intuito, estar com pessoas, levar transformação, levar algo novo. E quando a gente entra com pessoas, se encontra com pessoas e leva a psicanálise, a gente vê, através dos olhares, dos gestos, do jeito de falar, de se vestir, muitas coisas. Porque tudo isso fala, né? O corpo fala. Então, o jeito que a pessoa tenta, que a pessoa se comporta, que ela fala, remete muita coisa. Então, quando a gente fala de algum assunto e a pessoa, às vezes, cruza o braço, fecha o olho, a gente consegue identificar muitas coisas que aquela pessoa passa, né? Não é só chorar, não é só se emocionar, a gente não chora, mas às vezes o jeito que ela tá ali solucionando diz muito sobre aquilo.
E aí também te emociona de, nossa, estou falando para alguém diferente. Ah, que legal. Muito, muito legal mesmo. Forte. É. E por que você escolheu essa profissão, exatamente? Sobre eu gostar de lidar com pessoas, sobre eu gostar de ajudar e poder lidar com pessoas, ajudar pessoas, transformar a vida de pessoas. Da mesma forma que eu não quero passar, que eu passei por coisas difíceis na vida, eu não quero que pessoas passem também por coisas difíceis, pelo que eu passei. E eu quero poder ajudar essas pessoas a não passarem, a evitar passarem pelo que eu passei na vida, pelo que eu sofri. Então, eu acho que quanto mais a gente faz pelo outro, mais vai vir para nós de alguma forma. Legal. É verdade. Você tá certa. Ajudar faz toda a diferença, né? E como é que tá sendo, como é que eu vou achar a palavra aqui? Experiência? Essa experiência de você trabalhar com esse meio da... Pode consertar aí, não tem problema não. A gente espera. Pode falar. Fala. Eita. Calma. Agora foi. Eu sou o seguinte, passando pelos artistas, porque cada pessoa é única, né? Cada pessoa é única. E como é que você lida com... Quando você faz a faculdade, eu não sei como é que é, quando faz o curso, né? Quando você se prepara, faz o preparatório, eu acho que o preparatório não explica que cada pessoa é única e você não consegue ali servir ou aprender cada pessoa, cada indivíduo, né? Como é que você consegue lidar com diversos temperamentos, atendendo na clínica, atendendo, né, as pessoas, porque cada pessoa é de um jeito, eu sou de um jeito, a gente é de outro, como é que você consegue encaixar tudo isso no seu trabalho? Como você consegue lidar com tudo isso? Com essas diferenças, né, ou independente da diferença, a postura é a mesma? Primeiramente, a gente tem que fazer terapia também, né? Então, a gente tem que fazer terapia para poder saber lidar com a gente, primeiramente. Então, não tem como eu lidar com o outro se eu não sei lidar comigo. Então, eu tenho que fazer terapia, primeiramente, para lidar comigo, para lidar com minhas dores, lidar com meus traumas, para poder eu conseguir lidar com o outro. Então, se eu não conseguir lidar comigo, eu não vou conseguir passar para poder lidar com o outro. Então, e aí, depois... Se cura, né? Me trato, me curo, para depois eu conseguir tratar o outro. Porque pode aparecer alguém com algum problema igual ao meu. E como é que eu vou me posicionar com aquela pessoa do mesmo jeito? E alguém tem uma ferida igual a minha, como é que eu vou falar da mesma dor que ele, para ele, se eu não sou tratada e curada daquela dor? Vai ser algo meio muito estranho, incoerente. Então a gente se trata também, a gente faz terapia, a gente busca ajuda para poder a gente conseguir diferenciar as nossas dores. E aí depois tem as aulas, tem os estudos, onde a gente vai sabendo lidar com a personalidade, com as expressões, com o temperamento de cada um, com o jeito de se portar, com o jeito de se portar, o jeito de falar. E aí tem vários diagnósticos que a gente consegue analisar, estudar, para poder estar lidando com essas pessoas de forma diferente. Entendi. Forte. Forte. Não é só ter ideia do estudo, está todo preparatório por detrás, né? Com certeza. E a terapia, ela é para qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode fazer terapia? Ou tem gente que acha que só faz quem está com algum problema, né? Eu estou com depressão, aí eu vou lá e faço terapia. Mas qualquer pessoa poderia fazer? Deve fazer? Todo mundo deve fazer terapia, acho que é importante para todo mundo, porque todo mundo já passou por algum problema na vida, seja ele emocional, econômico, de qualquer forma, todo mundo passou por alguma coisa que trouxe algum trauma, que trouxe alguma dor. Então é necessário que todos façam terapia, desde criança até os mais velhos. É necessário para que as doenças psicológicas não atinjam a pessoa. Então, cuidar da mente, cuidar da psique é muito importante, desde criança até nós adultos. Quanto mais a mente é cuidada, menos risco de doenças psicológicas atingir aquela pessoa. É igual cuidar do coração, a gente cuida do coração constantemente. Todo mundo cuida, a criança, um adulto. É a mesma coisa a psique, a gente tem que cuidar da nossa mente constantemente para poder ela não
dar um pane e não vir doenças graves como a depressão e aí destruir a pessoa de uma vez. É verdade. É importante. E por que você acha, Bia, que as pessoas elas têm tanta dificuldade em fazer terapia? Por que elas têm tanta dificuldade nessa área em procurar ajuda? Mas isso parte, né, responder, dando uma meia resposta já para vir adiantando, parte da pergunta anterior, né? O preconceito, né? O preconceito, e a segunda parte como é difícil se abrir, né? Como é difícil se expor, falar a verdade, né? Porque a verdade dói, né? A verdade dói. E às vezes não dói nem falar que eu estou ouvindo, mas agora a pessoa está falando, né? Então isso daí é muito forte, né? Eu vejo, você pode até dizer melhor, desculpa, mas eu vejo assim, no nosso caso, nós somos evangélicos, né? Você também é, graças a Deus. E eu vejo que às vezes até as pessoas evangélicas elas têm mais dificuldade ainda em fazer terapia, porque nós temos a mania de achar que tudo é espiritual, que a gente não precisa de ajuda porque Deus resolve todas as coisas, Ele resolve mesmo. Mas Ele também criou as profissões, criou os profissionais, né, para nos ajudarem de alguma maneira. Por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade em fazer na terapia? Aqui no Brasil é muito um tabu ainda de terapia, de análise ser algo de maluco, né? Tratado como coisa de doido. Eu não sou doido de terapia, pra que eu vou terapia se eu não sou maluco? Só que as pessoas falam assim, essa expressão, então é algo tratado de forma pejorativa. Eu faço terapia se eu for doido, se eu for maluco. E não é sobre isso, é sobre buscar ajuda do seu psicológico para ajudar ele a não surtar. Então acho que pelo preconceito, pelo tabu de isso não é para mim, não tenho nenhum problema para poder fazer terapia. Vou falar da minha vida para um estranho que eu nem conheço, que eu não sei o que ele vai poder me ajudar. Mas a gente fala da nossa vida para estranhos que a gente nem conhece. A gente fala para o vizinho, para o parente, que depois vai vir falar mal da gente sobre aquele assunto na nossa casa. Colocar no Facebook, mas a gente não fala para quem pode ajudar e solucionar o problema e ajudar muito. No meio religioso tem o preconceito de achar que tudo é demônio, né? A gente fala muito disso, que tudo é enviado de Satanás, mas tem as doenças. As doenças não vai dar no poste, vai dar no homem. Então a gente tem que tratar e buscar ajudar e ser ajudado para poder isso não acontecer. Então a questão do tabu, do preconceito, da religiosidade também é muito grande em relação às terapias. É verdade. Deixa eu fazer uma pergunta bomba. Meu Deus. Vou fazer a pergunta que veio agora fresquinha da minha mente. Veio do céu, tem uma coisa da mente. Você já atendeu alguém? Ou já conheceu alguém do meio que atendeu? Alguém passando por uma situação realmente extrema de suicídio, assim, de que não querer mais, querer acabar com tudo, teve esse atendimento? Ou atendeu alguém próximo, ou ouviu alguma história, tem como compartilhar isso? Sim. Tem nome, só a história do... Já algumas histórias já bem difíceis, né, de ouvir às vezes, de falar. Pessoas até mesmo próximas, mas ainda não fizeram nada contra si. E também de pessoas que já fizeram coisas com a própria vida, né, em meio de escola e colégio, no meio da pandemia. Agora não para a pandemia, mas no meio da pandemia, a gente encontrar pessoas de falar que a outra pessoa tirou a vida e pessoas que a gente não espera. São pessoas que a gente não espera, muitas das vezes. Não é aquele que fala o tempo inteiro que vai se matar, é aquele que a gente não espera, aquele que a gente não dá nada. Então, um dia a menina só viu uma postando foto de luto, de saudade, e quando a gente foi ver a menina mais bonita da escola, que era popular, que todo mundo falava, e aí a gente foi ver na pandemia, ela tirou a vida dela. Então, assim, alguém que a gente não esperava, que ninguém tinha noção, tanto que nos textos, nos vídeos, todo mundo fala, nossa, eu não esperava logo dela, por que você não falou, por que você não pediu ajuda? E era alguém que a gente não imaginava que não estaria nesse meio de se suicidar. E também tem lidado com uma pessoa que tem esse problema também, só que ele não aceita a ajuda, ele não aceita fazer o tratamento, não aceita buscar ajuda. É difícil buscar ajuda? É muito difícil, mas a gente tem que tentar fazer algo pela pessoa. A gente não pode obrigar, eu não posso chegar e falar, você tem que fazer se ele quiser fazer. Então ele não entende que está numa situação grave, uma situação difícil, e as palavras são só de morte, eu quero morrer, para mim não é mais prazeroso, não é mais bom.
e se automedica, se autodiagnostica e não pode fazer nada disso, né? Então é algo muito difícil e muito doloroso também para a gente lidar com isso. Dois casos diferentes. Você falou em relação à escola, e pode ser em referente à escola ou não, mas duas situações, como é que a gente aborda isso, né? Tem dois tipos de pessoas, né? Tem aquela pessoa popular, aquela que está feliz, super ativa, mas que por dentro ninguém sabe que deseja a morte. Então, esse é um lado. E tem o outro lado, que já está um pouco mais aparente, não é que seja, né? Que vai acontecer, mas a pessoa mais fechada. Como é que a gente consegue ajudar um lado ou outro lado? Como é que a gente consegue entender ou perceber? Porque o lado fechado, a pessoa está triste, sempre fechada, a gente vê que, né? Dá um preconceito. Bom, a pessoa é triste, a pessoa quer se matar. É um preconceito. Agora, a pessoa que está super alegre, que é o normal alegre, né? Por fora está mas por dentro deseja a morte, como é que a gente identifica essa pessoa, né? Os dois casos é muito importante, né? Nem todo mundo está triste quer se matar, mas também nem todo mundo está alegre também deseja se matar. Como é que a gente, né? É forte sobre esses lados aí. A gente identifica muito pelas atitudes da pessoa, o comportamento da pessoa. Por mais que ela esteja ali sorrindo, que ela esteja ali brincando, ela dá alguns sinais. Todo mundo dá sinais de alguma coisa. Então, o comportamento diário, né? Não vai, eu não ver a pessoa todo dia, conseguir identificar. Mas alguém que vê, um parente, uma mãe que consegue ver a pessoa todo dia, identifica alguns sinais, né? O desânimo, talvez. Eu sou popular, mas até que nível essa popularidade está sendo bom para mim? Será que a pessoa fala de alguma coisa? Será que a pessoa comenta de alguma coisa que está entristecendo ela? Então, as falas daquela pessoa, o modo de se vestir, se perdeu a vontade, o prazer de se vestir, por mais que tenha vestido bem, mas será que o prazer ainda é o mesmo? Será que veste como antes? Em relação à insônia, será que tem dormido bem? Será que não tem dormido? Observar esses comportamentos de olheira, são alguns sinais. Será que ela está dormindo profundamente bem ou não está dormindo? A pessoa muito agitada, a pessoa muito parada também, são alguns sinais. A pessoa muito cansada, você consegue ver quando a pessoa está muito cansada, por mais que ela seja alguém popular, alguém que está ali ativa, você consegue ver quando ela está um pouco cansada, um pouco assim, desanimada. Você consegue notar em alguns traços, alguns sinais. Sobre o prazer por algumas coisas que ela fazia antes e hoje já não faz. Por mais que esteja mesmo na alegria, naquela convivência, tem coisas que vai se perdendo aos poucos, que vai se deixando de ter esse prazer. E, inclusive, o ganho, o peso corporal também. São algumas características que você consegue ver. A pessoa engordar muito, ou emagrecer muito, também pode ter ligação com isso. Entendi. Nós conseguimos identificar, não sei se o pensamento suicida, a gente espera que não, né? Mas conseguimos identificar muito claramente uma pessoa recentemente. Isso, ela estava... A gente olhava para ela e via que ela era extremamente triste, né? Extremamente triste. E por mais que ela falasse, ou que cantasse, se expressava de alguma maneira, mas o olhar da pessoa era um olhar de tristeza. E aquilo já estava mexendo com a gente de uma forma, e a gente pensando, amor, a gente tem que fazer alguma coisa, né? A gente tem que falar com ela de uma maneira. E um pouco antes que a gente fosse até ela para poder falar, nós entendemos a razão de estar acontecendo aquilo tudo. Ela estava passando por uma dificuldade, né, um momento muito difícil na vida dela, que foi resolvido. E assim que foi resolvido, ela mudou. Assim, mudou por completo. Voltou, a alegria voltou assim, nossa, parece que instantaneamente pro rosto da pessoa, sabe? Falei, nossa, graças a Deus, glória a Deus, foi resolvido e hoje ela está bem. Mas é muito importante a gente ficar atento, né? Porque por mais que a gente não conviva com a pessoa de perto, né? Não somos parentes, não somos amigos próximos, mas às vezes a gente consegue identificar, sim, que aquela pessoa está passando por alguma dificuldade. Só que o problema é que muitas das vezes a gente só se importa se for com alguém da nossa família, se for um amigo nosso, se for alguém dentro da nossa casa. E a gente tem que passar a ter esse olhar mais, né, de empatia, de amor mesmo, né, de misericórdia sobre as outras pessoas, tentar entender um pouco para poder ajudar, né? E aí, quando a gente não faz nada, vem aquele ar de remorso, né? Acho que pra mim a pior dor que existe é a dor do remorso, de não poder fazer nada. E aí a pessoa não tá mais aqui, não tem como pedir perdão pra pessoa, vai com aquele remorso ali te remoendo pra sempre, de eu não fiz nada, eu
podia ter feito e eu não fiz. Então, as pessoas dão sinais a todo tempo, seja no olhar, no falar, no posicionar, na forma de comer. Tudo isso a gente precisa pensar e observar para poder ajudar o outro, não só próximo, mas também pessoas distantes, para depois não cair sobre a gente o peso daquela pessoa, né? O sangue daquela pessoa. É verdade. É verdade, isso é muito importante mesmo, né? Tô sentindo que já começou forte, hein? Começou muito forte. Você tem que ficar muito atento, né? Tem que estar sempre com o radar ligado, não deixar passar, né? Tá com o espírito de bom samaritano, né? É verdade. O espírito de bom samaritano em nós, né? De ver a pessoa de cair aí, ter um entendimento de poder ajudar na verdade, às vezes, um pouco de intimidade, né? Que você fala com a pessoa, né? Que a gente chama de maneira de sexo, mas como você não tem intimidade, não tem, né? Você não conhece de também, vale o nome, né? A pessoa que é Bia, mas também. Então você não tem aquela, poxa, não pode fale comigo, né? Vamos conversar aqui. Você não sente a vontade de você realmente falar com outra pessoa que você também não conhece muito bem, né? Mas é a pessoa que está querendo dar a mão, então tem que ter um pouco também de paciência do lado, né? O paciente do lado, um entender que você quer ajudar e outro entender que a pessoa está passando por coisa difícil. Claro. É um momento muito complicado, né? Saber respeitar o limite também do outro, né? Até onde ele quer que você ajude, até onde ele quer que você esteja ali. E também, quando ele quiser, estar de braços abertos para poder ajudar e saber também que você tem o seu limite, tem um lugar que você vai querer chegar e tem um lugar que você não vai querer chegar também. Porque não é fácil lidar com pessoas assim. Com depressão não é algo leve, é algo muito difícil, mas que no final vai valer a pena, com certeza. Depois que a gente conseguir identificar, né? Conseguimos identificar que essa pessoa está com depressão, que é a pessoa depressiva. O que a gente pode fazer? Tanto a pessoa, um familiar, né, que está ali junto, convivendo com ela 24 horas por dia, como no nosso caso, era uma pessoa distante da gente, nós não tínhamos intimidade, víamos assim de vez em quando, né? Como que a gente faz? Como que a gente fala, como que a gente chega nessa pessoa, o que a gente deve estar atento, sei lá, para resolver de alguma maneira, ajudar de alguma maneira, né? Resolver, não, ajudar de alguma maneira, né? Como eu falei, é entender se a pessoa quer a sua ajuda, né? Para não invadir o espaço dela, ver se ela quer ajuda. Tá ali sempre mandando uma mensagem, chamando ela para fazer alguma coisa, evitando de deixar muito tempo sozinha. Se é uma pessoa que fica muito sozinha dentro de casa, muito isolada, não deixar tanto sozinha, porque às vezes, quanto mais se isola, mais vai se isolando aí, para tirar daquele lugar vai ser mais difícil ainda. Então, sempre tentar chamar, fazer coisas que ela gostava de fazer. Gosta de ir no shopping. Chamar, ativar essas coisas que gostava de fazer. Chamar, vamos ali. Chamar, assim, incentivar aquela pessoa a fazer coisas prazerosas. Fazer atividades físicas é muito bom, seja malhar, hidroginástica, correr, caminhar, é bom. Buscar hobbies, né? Dançar, fazer uma ginástica, coisas que agradam a pessoa também são coisas muito importantes. A gente vai falar de coisas que lhe dão prazer. Se gosta de cuidar de planta, faça, cuide de planta. Se gosta de ver o pôr do sol, vá ver o pôr do sol. Se gosta de ir para a igreja, é um lugar que traz alegria, vá, faça. Vamos chamar de bitolado. Não deixe chamar, mas faça o que você gosta, por você. Comer bem, alimentar. Então, incentivar a pessoa a se alimentar, incentivar a pessoa a comer bem, incentivar a pessoa a ter prioridades, a buscar o que ela gosta de fazer. Incentivar a pessoa a ler livros, ver filmes, são coisas que são muito bons de fazer com a pessoa e incentivar também que ela faça nesse tempo, para ela não se afundar, não ficar só isolada, dormindo, deitada ou prostrada também. Entendi, é verdade. São atitudes bem importantes, né? Posso ter. Posso falar de é bastante. De onde vêm essas doenças, Vê? De onde vêm essas doenças? Ansiedade, depressão, bipolaridade? De onde surge? Pode ser alguma coisa ocasionada na infância, ou algum trauma, não sei, que a pessoa passou pelo caminho? Sim. A gente costuma, na psicanálise, aí várias abordagens diferentes, dizer que são doenças, são sintomas de doenças que estão no nosso psique, né? São doenças psiquiátricas, né? A depressão é uma doença psiquiátrica recorrente, né?
que ela é marcada por sentimentos de desencanto, desesperança, insônia, dor profunda, a pessoa com depressão sente dor, baixa autoestima, vontade de não fazer nada. Então, são uma doença psiquiátrica, a ansiedade, né? A depressão. A ansiedade também é psiquiátrica, mas de forma que o medo é recorrente, o medo é excessivo na ansiedade. E a gente costuma dizer que essas doenças vêm da psique, de traumas no passado, seja na infância, seja um abuso, seja alguma relação de término que não foi bem superada, seja um bullying na escola também, são casos, seja um luto de perder alguém, perder um amigo, perder um emprego. Então, situações que vão se acumulando e em algum momento tem aquele boom, tem algum acontecimento que faz aquilo que estava guardado, escondido, vir à tona. Só que quando vem à tona, ela não vem da forma que entrou, ela vai vir na forma de sintomas, que é a ansiedade, a depressão e outros transtornos que existem por aí. Entendi. Nossa, são tantas as causas, né? São tantas. Por isso que é tão importante a gente se cuidar, fazer terapia, gente. Fazer terapia, conversar com uma pessoa especializada que vai investigar a causa de tudo isso, né? Lá atrás pode ter sido investigar a fundo para poder tentar ajudar de uma maneira, né? Verdade, verdade. Eu estou aqui impactado aqui, esse trabalho está realmente muito forte. A gente não tem noção de quão importante é a ajuda profissional, de quanto é importante a gente vencer a barreira da vergonha e pedir ajuda, né? É muito difícil, não é fácil, é muito difícil para quem vai pedir ajuda, mas é muito importante, né? Então você pode enterrar seu sonho ali, né? Você pode enterrar seus sonhos ali. E isso bate a porta de todo mundo, né? Claro que dependendo da classe social, é vista de um jeito, né? Se você for para a classe mais rica, vai ver como uma depressão, problema de saúde, tal. Se for para a classe mais pobre, não pode baixar de qualquer outra coisa, mas aí não tem tempo de trabalhar com oração dedicada, né? É verdade, infelizmente. Então, dependendo da classe social, isso é tratado de jeito diferente, né? De palavras diferentes, vai pegar caminhos diferentes. Na semana passada eu fiquei muito impactado com a história do Michel, o ex-jogador do Flamengo, que eu postei lá na rede social, porque eu conhecia a trajetória de vida dele antes do Flamengo, né? Quando ele começou a carreira, com problemas da família, né, e tal, teve esses problemas, ele começou a cair de futebol tarde, começou na base, começou da tarde, da adulto praticamente, né? Mas aí o testemunho para assistir dele contou um problema que passou já no Flamengo, um clube conhecido mundialmente, o Flamengo, um alto salário, né? Então ele já era um jogador de futebol renomado. E aí, falando que, cara, eu olhei um dia com a sacada lá embaixo e falei, acho que ela vai pular. Loucura. O cara é jogador de futebol, do Flamengo, chegou aonde o jogador de futebol almeja, né? Não só pelo clube, mas pelo financeiro, estava recebendo bom salário. E o cara quer se matar e tirar a vida ali, né? E aí o testemunho muito forte dele, ele disse que eu posso pular aqui e posso me arrepender no caminho e Deus me salva. Nossa, assim, e às vezes você pensa nisso, acho que dá tempo que Deus me ama. Freia desse Deus me ama, né? Freia desse Deus me ama, calma aí, né? Calma aí, não pode, mas aí no final ele diz, tanto é que ele está vivo até hoje, né? O Flamengo vendeu ele para a Arábia. Mas no final ele pode pedir ajuda para o Diego, né? Para os dois Diego, pediu ajuda, cara, me ajuda, eu estou passando por mim aqui, uma dificuldade, né? Me ajuda aqui, eu preciso de uma ajuda aqui, me ajuda, e ele falou, cara, não te vergonha não, eu estava passando por necessidade, um problema, e eu te pedi ajuda. E eu disse, cara, o cara é rico, um grande clube, financeiramente está bem, chegou ao alto, está vendo sua carreira, tirando a seleção brasileira, né? Mas está bem, e o cara é com pensamento suicida, né? Então, assim, cara, assim, é loucura. Eu quando assisti esse testemunho assim, a gente não imagina, né? Tudo bem, a gente pensa assim, vou tirar minha vida porque eu estou sem dinheiro, porque eu sou preconceito, porque eu sou gordo, porque eu sou magro, porque
porque eu não tenho nada. E aí você pega essa linha de raciocínio, você não tem nada, ninguém te ama, e você quer se matar, de certa forma, um pouco, você entende, não é motivo, né, mas tem, certo? Agora, quando você está bem financeiramente, quando você alcançou o seu sonho, profissionalmente, né, você já alcançou o seu sonho, né, já está ali no tratamento. Você deveria se matar, cara, isso já pode, mas você já teve alguma experiência sobre isso aí, Beatriz? Foi consultório aí nessa vida aí? Não, no finalzinho, repete por favor. Você já teve alguma experiência relacionada a isso? O que leva uma pessoa a cometer o suicídio? São vários fatores, né, relacionados à depressão. Então, quando a pessoa já está relacionada à depressão, me ouvindo? Eu estou tentando, não? Pode falar. É muito relacionada à depressão, né? Então, aquela pessoa, ela se sente, tem uma dor profunda, a depressão causa muita dor. Então, aquela dor que vai sendo causada dentro daquela pessoa é uma dor que é incontrolável, uma dor que é a dor na alma. Então, a dor na alma dói demais. É uma dor que não é passada com qualquer remédio, tem que ter um tratamento constante. E é quando a pessoa já não aguenta mais ver aquela dor, não aguenta mais viver naquele mundo que ela vive, naquela escuridão, naquele lugar que para ela não tem mais saída, não tem mais jeito, não tem mais, que ninguém a ama, que ninguém deseja, que para ela não é a pessoa importante. E tudo que ela fez já não tem mais jeito, já não tem mais saída, não tem mais solução. Ela se encontra no lugar de que, para parar a dor, o importante é para ela tirar a vida. Só um minutinho, por favor, que a gente vai mexer no negócio aqui. Soltou? Beatriz, fala. Oi? Sim, voltou. Tá dando eco pra você? Tá melhor. Tá certo? Pode falar, por favor. Então, na causa do suicídio, para a pessoa se suicidar, são vários os motivos e várias as causas. Então, uma pessoa que tem uma dor profunda, a depressão causa muita dor. A depressão causa uma dor na alma, a dor de amargura, de desencanto, de não ter vontade para nada, dela achar que aquele lugar que ela está já é um lugar horrível, já ela não tem mais força para sair daquele buraco, onde ela não se sente mais amada, onde se sente mais respeitada, onde o que talvez falaram para ela se torna algo valoroso, algo que tem uma valia para ela. E onde para ela o motivo de acabar, de tirar essa dor, acabar com a vida, acabar com aquele peso, aquele fardo, do outro, que ela tem que ter tudo, e é tudo a culpa dela, tá sentindo isso, então tá tudo isso ser cortado, ela prefere tirar a vida. Nossa, que forte, né? Meu Deus do céu, a gente chegar a esse ponto é forte demais, é muito complicado mesmo. A gente tem que estar muito atento o tempo todo a esses pensamentos que vêm na mente, né? Como a gente fala na igreja, né? Na palavra do Senhor, que diz sobre esses dados inflamados do inimigo na nossa mente, o tempo todo a gente tem que estar muito atento a isso, né? E realmente saber identificar, porque são pensamentos que às vezes vêm do nada. Gente, do nada vem uma vontade de fazer alguma coisa que não seria normal você fazer aquilo. Você não sentiria aquilo de forma natural, né? Então a gente tem realmente que estar muito atento a tudo isso. E muito atento às pessoas que estão ao nosso redor, gente. Essa live a gente queria muito fazer para esclarecer várias coisas. Tem sido muito esclarecedora para a gente, a live. Mas nós queríamos muito que as pessoas conseguissem entender, nós e todos, a passar a olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Importante que não é frescura, né? Não é frescura, é algo sobrenatural, e o natural e sobrenatural ao mesmo tempo, né? Independente de classe social, independente de criança, independente de qualquer coisa, atinge o ser humano. Se você é um ser humano, vai atingir a sua vida, né? Se você for extraterrestre, não atinge. Mas um ser humano, achando a sua vida. Eu estou aqui fazendo caras poucas, para não esquecer
semana passada, não lembro agora, não vou tentar lembrar o dia, não, mas foi semana passada, mais ou menos. O pastor na igreja comentou, deu um testemunho, né? Eu estava numa viagem de carro, não sei com quem. É verdade. E aí, depois o cara parou o carro, né? Você, pastor, tem que falar um negócio que eu senti vontade de jogar um carro na frente do caminhão. Não deve relaxa, né? Vamos assim, eu lá na frente do carro, jogar um carro. Aí eles pararam assim, o pastor orou, né? Pela solução, dá a chave aqui, tá orando, mas dá a chave de que eu dirijo. Orar e vigiar. Orar e vigiar, né? Já oramos, tá expulsando o demônio, mas dá a chave de que eu dirijo, né? Cara, então, já imaginou que certos acidentes na rua, de carro, de avião, não sei, pode acontecer apenas dessa vozinha, você mata, você não tem nada, não sei o que tal, e naquele 3 segundos você confirma, aperta o vídeo, confirma que a vozinha está de fora, você de carro. Você pula do prédio, é rico, é jogador, é famoso, é tudo, mas você pula do prédio, a vozinha é pular do prédio, né? Isso é muito forte, né? Isso é muito forte. É muito importante a gente realmente buscar ajuda com o pai, com a mãe, com um amigo próximo. Você não se sente confiável, confortável, né? Talvez seja essa palavra, confortável. Você fala com uma pessoa próxima em relação à família ou amigo, busca também um profissional, com né? certeza. Mas busca alguém, não tem que buscar, né? Para poder resolver essa mágoa, essa questão que está dentro de você. Né? Isso é muito importante você buscar a ajuda de alguém, não sei de quem. No caso dele ali, ele não buscou a família, buscou os amigos ali próximo do clube. Né? No caso do outro, graças a Deus, o pastor ali orou ali, ele não jogou o carro. Né? Graças a Deus, Deus tem misericórdia de nós e nos livra muitas vezes. Mas o dó no seu coração é aqueles que não tem tempo, né? Não tem tempo e acaba acontecendo, né? O diabo chega. Isso é muito forte, e às vezes foi por falta de pedir ajuda, né? É difícil, é doído pedir ajuda, pedir misericórdia, né? Mas é necessário. Mas é muito necessário, né? Não suicide os planos de Deus na sua vida, né? Que são muitos, né? São lindos, né? Os planos de Deus. É verdade. Sim, e é sobre manter também a mente também ocupada, a mente ativa, a mente sempre com pensamentos bons, para poder pensamentos bem, reconhecimento para a vida, não tá mais ali, não seja algo tão evidente todo momento. Então, essa mente está fazendo coisas boas, é muito importante para isso acontecer. É verdade. E quando a Vamos falar. E quando a pessoa ela sempre precisa de alguém, ela sempre precisa. Então, ela sempre precisa estar com alguém perto, ela precisa sempre estar com alguém observando ela, para poder ela não tentar novamente. Porque quem tenta uma vez pode tentar 2, 3, até conseguir. Então, quem é suicida uma vez, você sempre suicida. É igual quem é alcoólatra, que bebe, que tem tempo sem beber, ele vai ser sempre alcoólatra até a frente. O suicida também é a mesma coisa. Como a nossa mente tem que estar realmente muito ocupada, muito firmada, né? Essa parte essa parte que você está falando é culpada. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos fazer a pergunta, essa parte é totalmente culpada. A pessoa com falta de propósito de vida, é mais fácil a pessoa desistir da vida? A pessoa não tem um propósito assim. E tem gente que pensa, ou ele comentou no testemunho dele, para que eu sirvo? É profissional, tem um trabalho, não confunda trabalho com propósito. O trabalho é sacola todo dia e você vai trabalhar, você gostando ou não gostando, né? O propósito, a gente trabalha com paixão, o negócio dando certo ou não. Já diga, já entende, né? Estamos aqui, jogando uma loja, muito trabalho, pouco recurso, mas glória a Deus por isso, tá entendendo? Só que a gente tem muito trabalho e pouco recurso, mas glória a Deus, porque depois a gente vai caminhando. Nem 5 dias tá bom, nem 5 dias tá bom, mas sempre tem Deus e dois, né? Então, assim, essa parte do propósito precisa ter algo realmente que alegre o seu dia, né? Que a pessoa possa trabalhar, possa fazer algo. Ajuda ou atrapalha? O que você acha? Quando a pessoa não tem muito propósito, que ela não tem mais
vontade, que ela não acha que não serve pra nada, já é um caso de depressão, né? A pessoa já pode ter alguns traços de depressão. Por mais que não seja tão forte, pode ser depressão leve. Porque depois a depressão trabalha, estuda, faz tudo, é normal. Então, precisa sim ativar essa motivação, entender por que não tem motivação, por que tem propósito, falta para ter propósito. Será que alguém disse que ela não serve para nada? Será que alguém disse que não vai para frente? A criação também influencia muito sobre, meu pai e minha mãe não tiveram que eu faço na vida, eu também não vou ter. Então, isso também influencia muito a pessoa não ter esse propósito. Então, e também pode estar ligado também, talvez, no futuro, a pessoa não ter propósito, não ter objetivo de vida, não querer fazer nada, e ligar-se ao futuro também. Você postou um videozinho lá que tinha aquela frase lá, trabalho que você goste e nunca mais ter que trabalhar. Como é que é a frase? É assim? É isso mesmo. Então, assim, às vezes a pessoa, no momento, não pode trabalhar com o que gosta. Correto? Às vezes a pessoa não é a condição de trabalhar com o que gosta. Mas pode exercer uma segunda função, um hobby, né? O pessoal fala um hobbyzinho, né? Para trabalhar realmente no que gosta, até esse hobby virar uma profissão e poder dar lucro e você poder largar o seu trabalho que você não gosta, vamos dizer assim, mas sustenta a casa, né? Graças a Deus, e até esse hobby começar a dar lucro. É uma boa série também, você está no seu trabalho, né? Eu não posso trabalhar com o que eu gosto, porque o que eu gosto é isso. Mas vê um hobby que gosta, que cabe no orçamento, que cabe no seu planejamento, e começa aquele hobby ali para dar mais um sentido de vida, né? Como você não ficar só naquele dia, acorda cedo, poxa, que chato, eu vou trabalhar. Aí chega em casa, estou cansado, vou dormir. Então, assim, vim para trabalhar, não tem um momento de lazer, um momento de diversão, um momento realmente produtivo, que você está produzindo algo legal aqui, fazendo algo bacana, né? Sim, cultivar o que gosta de fazer. Por mais que eu não estou trabalhando onde eu quero, mas eu posso cultivar hobbies, parte que você gosta, preciso trazer o que você gosta de fazer. Então, hoje eu não trabalho no que eu quero, mas amanhã eu posso trabalhar. Então, tem esse prazer de pensar que eu posso ter o que eu quero. Incentivo, igual a plantinha, tá cultivando, vai limpando, sempre cultivando o que você gosta de fazer. Para um dia você realmente fazer aquilo que você quer fazer. A gente faz toda por obrigação e por prazer. Então temos deveres e direitos. Qual é o seu direito? O que é feito para você? Então faça o que você gosta, o que você ama, o que você tem de hobby. Quer voar, quer voo, quer fazer uma trilha, faça. Por mais que você não possa trabalhar fazendo um dia, mas faça o momento, tenha prioridade também para você conseguir realizar isso. É verdade. Eu queria gostaria de falar um pouco sobre essa dependência emocional que a gente tem da outra pessoa. Né? A gente não se sente completa, a gente depende completamente de uma outra pessoa. Eu conheci um caso, assim, ainda não era muito próximo a mim, mas eu a conhecia, e ela era linda. Pensa numa menina linda, e animada, sabe, alegre, tipo essa sua amiga da escola, né? Essa pessoa conhecida da escola. Muito alegre, muito popular, muito bem financeiramente. Os pais dela praticamente tomavam conta da cidade inteira, sabe? Dos comércios, de tudo. Tinha muito bem financeiramente, fazia faculdade de medicina. E ela namorava um rapaz há muitos anos. E de repente esse rapaz não quis mais namorar com ela, né? Quis terminar o namoro e eles terminaram. E no momento em que eles terminaram, ela se matou. Ela tomou remédio, ela mandou mensagem para um amigo dela e falou, eu vou me matar. Mandou mensagem. O rapaz pensou, tá doida, né? Eu tá brincando e tal. E ela tomou remédio e ela se matou. Eu falei, meu Deus, a que ponto, né? E tem tantas outras histórias de uma pessoa que termina um relacionamento, um casamento, um namoro que seja. Às vezes um namoro que nem durou tanto tempo assim, mas aquilo mexeu tanto com a pessoa. Acho que a pessoa era tão dependente do outro, né, que ao ponto de tirar a sua vida por causa de uma outra pessoa. É meio... Nossa, é meio louco, né? É muito louco, mas é uma coisa que acontece constantemente com muitas pessoas em relacionamento.
onde a pessoa se vê presa àquela pessoa o tempo inteiro. Então, não sabe sair, não sabe passear, sabe ir ao shopping sozinha com aquela pessoa. E aí, quando perde aquela pessoa, parece que perde completamente tudo. Então, tem pessoas que quando terminam o relacionamento, acaba a vida ali, acaba tudo, porque era presa, só fazia tudo com o outro, sabe tudo. Então as pessoas vivem muito presas ao outro, de não saber cuidar de si mesmo, não saber de seus gostos, e faz tudo pelo outro. Ah, eu tô casada com fulano, mas eu tenho meus gostos, eu tenho o que eu gosto, eu tenho o que e aí tem aquela opressão, fulano não me deixava me vestir assim, será que no outro vai me deixar algo assim? E aí aquele medo de não agradar, fala sobre carência também de pai, mãe, tem gente que vira carente de pai, carente de mãe, aí encontrou alguém que virou pai, virou mãe, que deu aquele sustento pra ela, mas foi embora igual o pai a não filha. Então tudo isso aí é um ciclo que a pessoa tem que tentar, fazer terapia, buscar ajuda pra romper com isso. Porque quando você vê junto de alguém, talvez não trabalhe tudo. As pessoas vão ir e vão vir, mas que toda vez que alguém tem um relacionamento, alguém tirar a vida por conta disso. Quando as pessoas vão estar unidas. Então, a gente precisa falar muito sobre dependência emocional, a pessoa saber cuidar, saber se amar, e também amar o outro também, é muito importante. Por isso que é importante mas você se relaciona com outra pessoa, nós, no caso, que somos casados, nós temos também o nosso ciclo de amizade, gente. Ele tem os amigos, eu tenho meus amigos. Sábado ele foi visitar um amigo, né? Eu saí com as minhas amigas. Isso não é ruim, isso é muito saudável você ter, né, as suas amizades, os seus hobbies também. Claro que a gente faz muita coisa junto, mas também tem que ter essa separação. 90%. Mas também tem que ter essa separação, né? Não ter isso pra gente não ficar nessa dependência louca um do outro o tempo todo. Eu queria falar também, no sábado eu fui numa igreja, minha igreja foi convidada para participar de uma outra igreja, e a pastora lá que pregou no dia, ela contou a história do filho dela, um menino de 12 anos. 12 anos, os pais acabaram se separando, não deu certo, depois de um tempo eles se separaram, e a criança, um dia ela quis matar. A mãe começou a ligar para ele, e ele não atendia o telefone, ela desesperada no trabalho, ele estava sozinho em casa, e ela começou a orar, ela sentiu que tinha alguma coisa estranha ali, e ela começou a entender, de repente o menino atendeu o telefone, e ele falou: mãe, eu peguei a faca para me matar agora. Eu comecei a ouvir aqui no meu ouvido falando que eu deveria pegar a faca, eu peguei, ia passar no braço assim algumas vezes, mas não cortei, e de repente eu fui para a sala e eu vi deitada ali, me vi deitada no chão com uma poça de sangue, e o diabo falando para mim: ó, você não serve mais para nada, seus pais se separaram, você vai fazer o que agora na vida? Acabou para você, tira sua vida. 12 anos. Eu falei: meu Deus do céu, como a gente tem que estar atento, né, às nossas crianças o tempo todo. E o quanto essa separação dos pais afeta as crianças também, né? Eles acham que não, né? Mas no caso não ouvi. Os pais acham que não afetam lá, eles não entendem nada, eles não sabem nada, eles não estão vendo nada, né? Vai continuar a mesma coisa. Eu na minha casa, na Zona Sul, mas eu a mesma coisa, né? Mas eles sentem, né? As crianças sentem. Sentem muito, porque eles são culpados e sentem que é culpa deles, que é culpa deles. Aquele elo de família não vai. Por mais que, eu vou continuar amando, vou continuar, mas aquele elo de chegar, meu pai e minha mãe em casa, não vai ser igual. Então, eles sentem bastante. Quando terminam um relacionamento, tem que acontecer os pais a buscarem a terapia possível, a buscar que sozinhos, porque a depressão é profissional e estudar é profissionalidade. Então, fazer terapia, buscar ajuda, conversar com aquela criança, para ela entender também, não é só separar e tudo bem. Achar que comprar a criança com brinquedo vai resolver o mental dela, não vai resolver. E a gente vê adultos hoje em dia frustrados porque os pais estão no relacionamento, que eles acham que vão ser os pais, não ser os maridos, por causa desse ciclo que não foi cumprido de forma certa e não foi dado nem aí a afeta a criança.
É verdade. Você vê que a base do suicídio, né, afeta realmente todas as idades e classe social, e a gente precisa estar muito atento, né? Muito atento a todos os sinais, né? A gente não pode piscar, pode descansar, né? Isso é muito forte, tanto criança quanto adulto. Essa questão de depressão, de suicídio, né? O inimigo vem para matar, vai destruir, né? Realmente ele não tem classe social, ele não tem idade, ele só vem e pega o que vem para frente, né? E a gente, como servo de Deus, né? Como filho de Deus, precisamos estar bem atentos com isso, né? Para a gente não ficar nessas lares, né? O inimigo ele poder, claro, sempre agir como um bom samaritano, poder estar ajudando, né? Essa live que a gente está fazendo aqui, a gente sentiu que sempre que seria muito forte essa live aqui, para a gente poder esclarecer, poder trazer entendimento, trazer luz, algumas situações, algumas dúvidas, né? Que possa ter no coração das pessoas. E a gente fica muito grato, Beatriz, pela participação aqui. Muito obrigado pela participação do profissional da área, né? Que por mais que eu e Deise ficasse falando que 2 horas nunca seria um profissional falando que a gente não estudou, a gente não sabe, a gente não. Né? Então, muito bem, então, quero já agradecer essa presença, muito obrigado mesmo. Está sendo muito, né? Está sendo muito esclarecedor para todos nós. E quero te agradecer pela sua presença aqui. E nós já gostaríamos de caminhar, né, para te fazer uma última pergunta, que é a pergunta que a gente sempre faz para todos os nossos convidados aqui, que é de extrema importância, né? Nós gostaríamos de saber, e Deus? E Deus em relação a tudo isso? Em relação à sua vida, à sua profissão, em relação a ajudar as pessoas, onde Deus se encaixa em tudo isso para você? Deus está em tudo, praticamente em tudo na minha vida, desde o início de quem eu sou até hoje. É sobre Ele, é por Ele e para Ele, tudo. Quando eu resolvi ser psicanálise, foi uma doideira, foi na pandemia, onde eu tinha perdido 2 pessoas importantes da minha vida, que era minha avó e meu avô, que era minha base, meu alicerce, que me ensinaram a ser quem eu sou hoje, como fui criada pelos pais. Então, a influência, o medo. E quando a gente vai fazer psicanálise, não é só ir lá e fazer. A gente vai se tratar também, se ajudar a meter a nossa ferida na nossa dor, porque dói. Mexer naquele machucado que está ali, dói. Então, era no meio culto, foi meses depois que eu pedi, eu falei, vou fazer psicanálise. Então, foi uma coisa de doido. Deus chegou ali, errando, chegou ali, abençoando. Para mim, vamos disputar o balde, porque ele hoje talvez não estaria aqui. Então, é tudo para ele, para a honra dele. Eu sempre falei que para Deus eu queria uma profissão que eu pudesse juntar, falar de Deus e falar da vida. Então, eu estou aqui para falar dele, sobre ele, e também falar de psicanálise, falar de levar a transformação das pessoas. Então, acho que juntar um pouco muito ao agradável, sempre contigo, para falar de Deus, vai ser algo que eu vou sempre falar de alguma forma. Pode não ser de forma clara, bem aberta, mas Deus está livre de mandar, de falar, que as pessoas consigam ver o brilho do Espírito Santo em mim de alguma forma. A análise leva as pessoas para muito longe. Quando eu fui transformada por Deus, a psicanálise me transformou, a psicanálise também tem me transformado, então elas andam mandadas em todo momento, então vai ser sempre assim. Deus, a psicanálise. Que lindo, gente! Nossa, que legal, cara. Forte, hein? Meu Deus. Forte, a gente não imagina, a gente não, como já dizia uma frase que está famosa, quem vê flash não vê corre, né? A gente vê outra pessoa ali na tela do telefone do outro lado, né? Nas suas vitórias, mas não imagina as derrotas que ela já passou até chegar à vitória, né? Não imagina o processo que ela passou para até chegar até onde está agora. Nossa, realmente cada um tem um caminho, cada um tem a sua trajetória, que a gente possa respeitar a trajetória e o caminho de cada um, né?
Nossa, realmente... Lindo, amei isso que você falou em relação à sua profissão, as pessoas poderem... Você poder levar um pouco de Deus, né? Levar Deus na sua profissão. É o que a gente quer também, é o que a gente pede para Deus todos os dias, é isso. É exatamente isso. A gente queria fazer alguma coisa para que a gente pudesse não só trabalhar, mas levar junto Deus. Sabe? Fazer com que a gente passasse, transmitisse Deus através das lives, através das nossas empresas, que tudo em todos os momentos fosse usado para a glória dele. É isso que nós estamos tentando fazer a cada dia. Todo mês vem sempre um convidado com uma história sempre muito diferente, com ramo diferente, com profissão diferente, com situações diferentes, né? A gente começando agora, não tem nenhum ano, né? Mas a nossa leitura é sempre buscar a pessoa diferente, mas que no final vai ser igual, né? Porque no final vai ser Deus, ele transformando de algum jeito, seja até mudar o papo de família, foi vida de casal, de família ali, que Deus restaurou o casamento, foi papo empreendedor, que é a pessoa que Deus restaurou ali a finança, a vida, está sendo papo aqui de ser trabalhado, que Deus também está dando nomes, dando um sentido a tudo isso, né? Não suicídio, o que Deus tem para a sua vida. Então, assim, a gente também daqui, mais do que voto, vai poder ajudar, né, as pessoas, né? Não importa quantas pessoas vão assistir, vão ser 1000 pessoas, ou vai ser uma pessoa que a gente vai conseguir abençoar, cara. Se a gente conseguir abençoar uma pessoa, cada vez que fizer na vida, a gente já está feliz, porque cada um, a gente já plantou uma sementinha aqui, plantou outra sementinha ali, e a gente sabe que essa sementinha a gente planta, né, aquela pequena sementinha de mostarda, né? Gera uma árvore grandona e vai gerar muitos frutos, e assim sucessivamente, né? Então a gente sabe que fazendo um pouquinho a cada dia, a gente fazendo a nossa parte, a gente consegue abençoar a vida de outras pessoas, né? A gente também está fazendo isso aqui, né? Muito obrigado mesmo por você poder compartilhar um pouquinho da sua história. Isso aqui é emocionante, isso é emocionante porque é muito forte, a gente já fez um mini vídeo, né? Um videozinho, né, irmão? Fizemos um vídeo outro dia, falando sobre isso, sobre o problema que já tem também, sobre o suicídio literal, mas também o suicídio espiritual, que já teve quando a gente existia aqui, passando por algumas situações também bem difíceis, mas que Deus segurou, né? Graças a Deus, Deus segurou, graças a Deus, Deus é bom, né? E Deus misericórdia de nós, né? E a gente está caminhando, né? E a gente está muito emocionado, muito obrigado mesmo pela sua presença, e quem sabe, mais para frente, pessoalmente, já estamos profetizando, né? Um podcast. Um passarinho pastor, já falou no nosso ouvido, né? Começa a profetizar com o filho. Eu já estou profetizando. Em breve, nossa próxima live não será mais live. Nosso próximo bate-papo será principalmente nosso podcast, em nome de Jesus. Amém. Mas é isso, Bia. Muito obrigada mesmo por ter tirado um tempinho seu, né? E vindo aqui nos ajudar a ajudar outras pessoas nessa live tão esclarecedora. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe o seu trabalho, a sua família. Em nome de Jesus, que você seja usada para ajudar muitas pessoas ainda. Para a glória dele sempre. Amém. Eu que agradeço a oportunidade que vocês me chamaram. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quando precisar, estarei à disposição para poder ajudar. Que Deus abençoe todas as nossas vidas, nossos projetos, que Deus esteja no controle de tudo e sempre vai ser sobre ele. Amém. Gente, qualquer dúvida, chama a Beatriz no Instagram, no Facebook, né, Bia? Pode chamar a Beatriz lá, cultura, chama lá, ó. Conheço seu pai assim, eu tenho conhecido, eu tenho alguém que pode indicar, pode marcar ela lá. É verdade. Creio, eu não sei, eu já estou falando para a Bia. Ela está à disposição, sim, pode chamar lá, tá bom? Está à disposição no que puder ajudar você. E a gente também está aqui à disposição, que a gente puder ajudar na nossa meditação. Nós agradecemos a todos que assistiram até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima live. Tá bom? Beijo, Bia. Beijo a todo mundo. Tchau. Tchau.